Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos que perdeu ontem para o São Paulo por 3-1. O Dair Helman pede desculpas ao torcedor. Apenas 37% de aproveitamento em 8 jogos. Esta é a performance de Helman no comando do Santos. Ângelo fala em clima horrível após a derrota para o São Paulo. E o Santos é apenas o 13º colocado na classificação geral do Paulistão. O risco de rebaixamento volta a ameaçar o Peixe. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate para você. Meus amigos varandeiros, antes quero dar um super recado para você. Quero falar da VBet. Fala, galera, quero apresentar para vocês a VBet, uma das principais casas de apostas do mundo com mais de 20 anos no mercado. Parceiro oficial do Mônaco da França e também do Nice e do aplicativo OneFootball. Na VBet, você pode apostar em várias modalidades esportivas: futebol, tênis, beisebol, voleibol, tudo lá na VBet para você. E você também consegue um bônus de até R$600, um bônus de boas-vindas na VBet. O que você está esperando, hein, varandeiro? É só clicar no link fixado nos comentários e na descrição, realizar o seu cadastro e garantir o seu bônus. Vem pra VBet você também. Tô te esperando, hein? Varandeiro? Vem pra VBet! Tá aí a VBet pra você, link fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. 3 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias. São estes os resultados no comando do treinador Odair Helman. 37% de aproveitamento. E o treinador, após a partida de ontem, pediu desculpas ao torcedor santista. Abre aspas para Odair Helman. Queria pedir desculpas pelo não resultado. 2 resultados ruins nos clássicos. Temos de fazer avaliações corretas do acontecido para que possa melhorar. Eu também estou muito triste. Falei isso aos torcedores quando tive a oportunidade de falar pessoalmente. Quero pedir desculpa pelo não resultado. Eu acredito. Vamos trabalhar muito. Vou me dedicar para conseguir uma solução para estancar esta situação. Palavras do treinador Odair Helman após mais um resultado negativo do Santos ontem contra o São Paulo agora, né? 3-1, Santos que perdeu para o Palmeiras. Aliás, em 2 jogos no Morumbi, o Santos tomou 6 gols, né? 6 gols no Morumbi, 3 contra o Palmeiras, 3 contra o São Paulo. E olha, o Santos precisa agradecer muito São Pedro, agradecer muito o Rogério Ceni, que mudou muito São Paulo ontem no segundo tempo, né? Claramente poupando os jogadores. O Santos ontem precisa agradecer demais, porque poderia ter tomado uma goleada histórica. Eu estava lendo algumas colunas, né, de cronistas, inclusive pessoas que cobrem o São Paulo, e todo mundo estava falando justamente sobre isso, né? O São Paulo ontem, se aperta o passo, teria feito 5, 6, 7 no Santos Futebol Clube com toda tranquilidade. Por incrível que pareça, o Santos perdeu os 2 clássicos com menos de 30 minutos nas 2 últimas partidas do Santos em clássicos, né? Palmeiras, com 30 minutos do primeiro tempo, o jogo estava resolvido. Ontem, no Morumbi contra o São Paulo, 30 minutos do primeiro tempo, o jogo também estava resolvido. Isso é sinal que o Santos não assusta mais ninguém, né? Podemos aqui colocar na conta do Lucas Pires, do João Lucas, do João Paulo, mas a realidade é que o conjunto do Santos é um conjunto muito limitado, muito fraco. E ontem, na minha opinião, o erro começou antes da partida. O Helman não teve a sensibilidade de entender, né, a situação do gramado, a importância daquele jogo para o Santos Futebol Clube. Poderia ter entrado com um time mais alto, com um time mais forte fisicamente. Por exemplo, ontem o Santos não teve um cobrador de falta. Quem que era o cobrador de falta ontem do Santos Futebol Clube? Gramado molhado. Ele poderia ter colocado, por que não, o Ivonei, né? Que bate muito bem na bola de fora da área, que bate escanteio bem, que bate falta bem. Ontem o Camacho estava cobrando escanteio. Então, isso é falta de análise, isso é falta de conhecimento do elenco, né? O Helman tem pecado muito. É claro que ele pede desculpas aqui, mas o aproveitamento do Helman no comando do Santos, ele fala por si só. Não é o principal culpado. É claro que a gente sabe que o problema do Santos é estrutural.
Eu falava ontem após o jogo com alguns companheiros que cobrem o Santos, né? Aliás, parabenizar quem cobre o Santos, porque não tá fácil não, viu? Não tá fácil não. Aqueles que cobrem o Santos, ontem nós tínhamos muitas equipes lá no Morumbi, outros canais que falam do Santos, e todos lá, né? Cobrir o Santos na boa é muito fácil. É difícil cobrir o Santos da forma que está. E muita gente tem feito um grande trabalho cobrindo o Santos e acompanhando. Agora o time não corresponde. Essa é a grande verdade, né? O time não corresponde. E eu falava aqui do aproveitamento ruim do Odair Hellmann e das escolhas erradas. Agora ele tem falado que falta tempo de treinamento. Horas. O Hellmann, primeiro, deveria ter voltado antes do Catar, preferiu ficar vendo a Copa do Mundo, né? Preferiu ficar vendo a Copa do Mundo. Chegou ao Brasil no início de dezembro. Começou a treinar o time no dia 14 de dezembro. Fez escolhas equivocadas, não pediu os reforços que deveria. E agora não adianta chorar que não tem tempo de treinamento. Então o Hellmann tem a sua responsabilidade. O problema do Santos é claro que é estrutural. O Santos cruzou os braços durante 2 anos no futebol e não é de uma hora para outra que as coisas vão melhorar. O torcedor precisa ter claro isso. O Santos está pagando a conta de 2 anos de gestão do Andrés Ueda horrorosa, né? Então o resultado está vindo agora. Durante os 2 primeiros anos, o Andrés Ueda desmontou o time e nós ainda tínhamos alguns jogadores vindos em gestões do passado que estavam ajudando o Santos. O Santos agora está totalmente desmontado, existe uma supervalorização de jogadores da base. Eu estava vendo algumas análises, por exemplo, tem muita gente criticando, arrebentando com o Mendonça, mas esquece de falar do Marcos Leonardo, que não joga há muito tempo. Então a gente supervaloriza jogador da base. Por exemplo, João Paulo, muitas vezes supervalorizado. O próprio Marcos Leonardo, às vezes é supervalorizado. Não está jogando nada há muito tempo. O Galopo, que chegou agora no futebol brasileiro, é um dos destaques do campeonato. Já tem 4 ou 5 gols marcados. O Marcos Leonardo tem 1. Então o Galopo, que é um meia, tem 4 ou 5 gols no campeonato. O Leonardo tem apenas 1 gol marcado. Marca muito poucos gols, né? O Ângelo é um jogador que eu vi, inclusive, pessoas pedindo o Ângelo no jogo de ontem. Ora, o Ângelo tem dificuldade para jogar no gramado sequinho, gramado bom. Imagina ontem. Ontem não era jogo para o Ângelo, com todo respeito a quem acha que o Ângelo ontem poderia ter feito a diferença. Claro que não. O Ângelo não deveria sequer ter entrado em campo. Então, não adianta o torcedor começar a pegar no pé de Mendonça, que acabou de chegar, e esquecer, né, de analisar o todo. O problema do Santos é muito mais amplo do que tudo isso, né? O Santos precisa agora começar a montar um time. Eu acho que o torcedor já fez o seu protesto no Canindé, no CT Repelé. Os conselheiros fizeram também a sua parte, no meu ponto de vista. Agora, preciso entender que essa mudança do Santos não vai acontecer de uma hora para outra. São 2 anos que nós jogamos fora, com toda a arrogância, toda a prepotência do nosso presidente, e agora para começar a caminhar demora um pouco, né? O Santos está muito longe dos seus principais rivais. O Santos está longe do Palmeiras, está muito longe do Corinthians, está longe do São Paulo, né? Em tudo, né? Em tudo. O Santos está longe em termos de estrutura, em termos de patrimônio, em termos de departamento médico, tudo. O Santos está muito longe dos principais times do futebol brasileiro. Faz a pior campanha entre os 20 clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Se olharmos todas as competições nacionais, o Santos tem o pior número entre os 20 times que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Então, é momento de acender de fato mais uma vez, né? Ligar o sinal de alerta, porque realmente a situação do Santos é muito delicada. Vamos olhar aqui a classificação geral do Campeonato Paulista? Tá aí, ó. Né? O Santos é atual 13º colocado na classificação geral do Campeonato Paulista. Caem 2. Neste momento estão caindo Portuguesa e Ferroviária, né? E o Santos é o 13º. Lembrando que Ituano tem um jogo a menos, vai jogar no dia de hoje contra o São Bernardo. O Santos pode fechar a rodada na antepenúltima colocação do Campeonato Paulista, o que seria realmente complicado. Lembrando que o Santos ainda tem confronto direto com a Portuguesa, a Ferroviária está numa situação muito delicada. Eu acho que o Santos não cai. Agora, existe um risco claro realmente de rebaixamento. O Santos realmente fica ali naquele meio, né? Entre a possibilidade de se classificar para a fase final do Campeonato Paulista, mas também
com o risco de rebaixamento no Paulistão 2023. Faltam 4 jogos. Santo André na quinta-feira, Portuguesa na segunda-feira de Carnaval, Corinthians depois no outro final de semana e aí fecha contra o Ituano no dia 5 de março. 4 jogos para o Santos definir o seu futuro no Paulistão. Lembrando que ontem nós tivemos um empate, aliás a derrota da Inter de Limeira, que foi bom resultado para o Santos. A Inter de Limeira perdeu em casa para o Santo André. O Botafogo de Ribeirão Preto ganhou no final de semana e também nós tivemos o empate do RB Bragantino jogando em casa. RB Bragantino lidera o Grupo A, seguido de Botafogo de Ribeirão Preto, Inter de Limeira e o Santos é o lanterna do grupo. O Ângelo ontem, após a partida, o Ângelo falou em clima horrível. É isso mesmo, o Ângelo ontem falou em clima horrível. Abre aspas para Ângelo, sem palavras. Claro, triste pelo resultado. Trabalhar, não tem clima, não tem o que falar. É decepcionante. Trabalhamos muito, damos nosso máximo, treinamos bastante, vemos todos os pontos que podemos melhorar. O clima é horrível, difícil. Não tenho palavras num momento desses. É trabalhar, levantar a cabeça, ver o que precisamos melhorar. Estamos levando muito gol de bola parada, agora é trabalhar. Olha, o Santos leva muito gol de bola parada, de bola em movimento. A realidade é que o Santos não vem conseguindo fazer bons jogos, né? Fez um jogo um pouquinho melhor contra o São Bento, pelo menos teve garra, mas o que chama a atenção desse time do Santos é como o adversário consegue ganhar com tranquilidade, né? É um time sem brio, é um time sem garra, né? Mais do que questões técnicas e físicas, isso impressiona demais. É um time que não pulsa, né? É um time entregue, é um time fraco. Essa é a grande verdade. Agora é torcer para as estreias de Lucas Lima, de Daniel Ruiz e também do Joaquim, para ver se o Santos ganha realmente alguma qualidade técnica com esses estreantes, né? Quinta-feira, Santos e Santo André, Campeonato Paulista às 19 horas. Um grande abraço, meus amigos varandeiros. Coloque aí, hein? O que será do Santos Futebol Clube? Na sua opinião, o Santos está mais perto da classificação do Paulista ou do rebaixamento no Paulistão? Quero saber a sua opinião. Opine neste vídeo. Um grande abraço, valeu galera. Tchau!